Em pé, então, vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, versículo 50, apenas este. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. A igreja lê depois de mim: não temas, crê somente. Outra vez: não temas, crê somente. Quem pode dizer amém? Assentai-vos, meus irmãos. Querida igreja, é uma satisfação muito grande cooperar convosco e cultuar a Deus aqui nesta noite, em especial neste dia que nós celebramos e homenageamos os pais. Quero aproveitar o ensejo para também congratular-me com cada um dos papais aqui presentes, que a bênção do Senhor nosso Deus esteja sobre a vida de cada um de vós. E refletindo então sobre o Dia dos Pais, o Espírito de Deus trouxe à minha mente esta narrativa bíblica, quando um pai de família, chamado Jairo, enfrenta dentro do seu lar uma situação desesperadora de enfermidade. Sua única filha, a filha amada, com 12 anos de idade, ainda adolescente, está terrivelmente enferma, moribunda em casa, desenganada, prestes a morrer. E ele então vai procurar a Jesus em busca de socorro. Mas antes de adentrar nesta narrativa bíblica, quero vos lembrar que o evangelista Lucas, que faz o registro deste texto, ele era um dos discípulos do Senhor Jesus, porém não pertencera ao colégio apostólico. Ele era discípulo posterior. Ele, na verdade, aprendeu o Evangelho e conheceu a mensagem da cruz por intermédio do apóstolo Paulo. Então, Lucas faz uma pesquisa acurada dos fatos que aconteceram no ministério do Senhor Jesus e o registra aqui no Evangelho que leva o seu nome e também no Evangelho, aliás, no livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho de Lucas. Lucas, ele era um cidadão da cidade de Antioquia da Síria, de natureza ou de origem grega. Ele era um homem extremamente culto, de formação, ele era médico, e ele se preocupa ao apresentar os detalhes, as narrativas dos milagres do Senhor Jesus, para diferenciar o milagre sobrenatural operado quando é problema de ordem espiritual e quando é problema de ordem física, quando é problema de ordem biológica. E é Lucas, por exemplo, que nos dá informações importantes sobre o primeiro milagre operado pelo Senhor Jesus, que foi em casa de Pedro. A Bíblia diz que Pedro morava na região de Cafarnaum e, como era comum naquela cultura, a sogra de Pedro, provavelmente viúva, estava residindo com ele. E o Senhor Jesus chegou naquela casa e encontrou aquela mulher com febre. O Evangelho de Mateus e de Marcos nos dão o detalhe de que ela estava febril. Mas Lucas, que é médico, ele acrescenta uma informação dizendo que ela estava com febre alta. O que significa dizer que estava acometida de uma doença biológica, fisiológica, provavelmente uma bactéria ou uma virose que provocava aquela febre como consequência da doença. E Jesus a curou de modo extraordinário. E também Lucas vai contar que numa certa ocasião, Jesus encontrou uma mulher que vivia encurvada já há 18 anos e não podia endireitar o corpo. E Lucas deixa claro no texto que a enfermidade daquela mulher não era biológica e nem fisiológica. Ela não tinha problemas na coluna, ela não tinha alguma deficiência
da parte cervical, ela tinha um espírito de enfermidade, ela andava encurvada por um espírito maligno, e Lucas registra então que o Senhor Jesus repreendeu o espírito maligno, e a mulher foi restaurada, ela foi curada. E há então aqui nesta narrativa também dois eventos que nós precisamos aqui juntos refletir. Jesus tinha chegado de uma operação miraculosa lá na terra dos Gadarenos, quando expulsara uma legião de demônios da vida de um homem. Ficava na região leste ali do mar da Galileia, e agora ele retorna para o outro lado, para a parte ocidental, e há uma multidão aguardando o Senhor Jesus. E então aqui começa a narrativa de dois milagres que estão interligados da operação extraordinária do poder de Deus. O evangelista Lucas está aqui enaltecendo, destacando para mim, para você, para o povo de Deus, a autoridade que tem o nome santo do Senhor Jesus Cristo, poder para operar maravilhas e para fazer coisas extraordinárias. E então este homem, Jairo, que era o principal da sinagoga, vai ao encontro do Senhor Jesus. E aqui, amados, nós temos um primeiro aprendizado. Este homem, ele é um homem importante, é um cidadão que tem autoridade sobre aquela região. Ele é o principal da sinagoga. A sinagoga era, por assim dizer, o local de reunião dos judeus, construído em forma retangular, e o principal da sinagoga era o administrador. Ele era o responsável pela manutenção da sinagoga, ele era o responsável de abrir e fechar a sinagoga, e não apenas isto, ele também era o responsável de manter a parte litúrgica. Era o principal da sinagoga quem escalava, quem haveria de ler o texto bíblico, quem haveria de adorar e quem haveria de fazer a oração. Portanto, ele é um homem religioso, extremamente religioso, e ele pertence ao judaísmo. A função dele é importante e é cargo de confiança. E os judeus, eles não gostam de Jesus. Os religiosos que compreendem os fariseus e os saduceus, que eram as maiores seitas que dominavam o judaísmo, eles têm a verdadeira aversão ao Senhor Jesus. Mas quando o Jairo tem um problema dentro de casa, quando ele tem uma filha adolescente já à morte, moribunda, ele joga para o alto todo o privilégio que ele tinha eclesiástico de liderar aquela sinagoga. Ele abandona todo e qualquer privilégio de estar à frente daquela grande congregação, e ele vai ao encontro daquele que pode trazer a cura, daquele que pode resolver o problema dentro da sua casa. Então aprendemos aqui nessa narrativa que o único meio de encontrar a bênção é ir levar o nosso problema até ao Senhor Jesus, sem nos importar com a opinião de terceiros. Repito, ele era membro do judaísmo. E ir ao encontro de Jesus, publicamente, era negar o judaísmo. Ir ao encontro de Jesus, publicamente, era negar a fé judaica. Ir ao encontro de Jesus, publicamente, traria consequências para Jairo, inclusive fazendo-o perder a posição de principal da sinagoga. Mas o texto bíblico diz que a dor de um pai, a tribulação que vivia dentro da sua casa, o sofrimento de ver a filha amada, moribunda, definhando quase à morte, fez com que o pai abandonasse aquela religiosidade superficial e fosse ao encontro do autor da vida, que podia mudar a história e o curso daquela circunstância. Louvado seja Deus. Religiosidade, meus irmãos, aparência de fé, serviços litúrgicos, trabalhos e atividades eclesiásticas não são suficientes para a operação do milagre de Deus na nossa vida. É preciso ir ao encontro do Senhor Jesus.
É preciso ter um encontro pessoal. É preciso ter um encontro particular. A narrativa de Lucas diz que o homem se prostrou diante da multidão, diante de seus conterrâneos, diante dos frequentadores da sinagoga, diante de todo o povo daquela sociedade. Ele se ajoelhou, ele se prostrou diante do Senhor Jesus e contou-lhe o seu problema. Eu tenho em casa uma filha quem amo e ela está moribunda, e eu lhe imploro que o Senhor vá até minha casa e restaure a saúde de minha filha. Aleluia. Se nós queremos um milagre, precisamos nos humilhar nos pés do Senhor Jesus. Se queremos a vitória, precisamos de fato apresentar a Deus a nossa causa em detalhes, sem importar-se, repito, com a opinião de terceiros. Deus está interessado em abençoar a minha e a sua vida, e Ele espera que nós nos acheguemos a Ele com o coração contrito. E então Jesus decide ir até a casa de Jairo. A filha dele tem 12 anos, e até então era saudável. A menina do nada adoeceu, e a doença agravou. Mas enquanto Jesus caminha em direção à casa de Jairo, há uma outra pessoa em sofrimento. Tem uma mulher que sofre há 12 anos. Veja o contraste da narrativa. Uma menina que era saudável durante 12 anos, agora está enferma, quase à morte. E uma mulher que está enferma há 12 anos. A menina tem 12 anos de vida saudável e agora tem algumas semanas de sofrimento. Mas a mulher tem 12 anos de puro sofrimento. Ela tem um fluxo de sangue. O ciclo menstrual daquela mulher, ele é intermitente. Ele não cessa. O ciclo menstrual dela é diário e constante. E já fazem 12 anos. E ela fez de tudo. Ela procurou a medicina. Os evangelistas registram que ela gastou todos os recursos e fez todos os tratamentos e seguiu todas as orientações médicas, indo de mal a pior, sem encontrar solução para a sua enfermidade, para o fluxo de sangue que não estancava, a hemorragia diária que a debilitava, que a impossibilitava de várias atividades, porque na lei de Moisés, a mulher, durante o ciclo menstrual, não poderia tocar em ninguém. Se o marido tocasse nela, ele ficava impuro. Se ela tocasse nos filhos, os filhos ficavam impuros. Ela não podia ir à rua enquanto ela estava com o ciclo menstrual. Ela não podia ir à feira. Ela não podia ir à padaria. Ela não podia ter vida social. Muito menos ela tinha autorização para ir ao templo. E ela está há 12 anos enclausurada, sem vida social, deprimida, enferma, debilitada e menosprezada pelas vizinhas, pelas amigas, porque todos conheciam a sua situação. Mas um dia, aquela mulher ouviu que Jesus de Nazaré chegava na região, e ela, correndo todo o risco de ser punida pela lei mosaica, ela abandona a sua casa, o recôndito do seu lar, e ela vai à rua, e ela não pode tocar em ninguém. Então ela pensou o seguinte: se eu tocar em Jesus, eu serei punida, porque estou com esse ciclo menstrual que não cessa. Mas se por meio da fé ela pensou, se eu
tão somente tocar na orla da sua veste, eu ficarei curada. Aleluia. E a Escritura diz que ela o fez. Ela corre um sério risco. Ela está em meio à multidão. Ela trompa com um, trompa com outro. Mas ela tem uma firme convicção. A história da vida dela vai mudar. E ela toca então na orla da veste de Cristo. E a Escritura diz que o fluxo de sangue estancou instantaneamente. Porque o Deus que servimos é Deus de milagres. Então o Senhor Jesus, que está indo à casa de Jairo, ele para a marcha. E Jairo precisa aprender a esperar. E essa é a segunda lição que aprendemos aqui com Jairo. Primeiro, é preciso ir ao encontro de Jesus, humilhar-se, reconhecer a sua causa e apresentá-la a Deus. Segundo, é preciso aprender a esperar o tempo de Deus. Jesus para. E eu fico pensando no coração daquele pai. Jairo tem pressa. Ele quer que Jesus chegue logo na sua casa. Ele precisa de um milagre imediatamente. Mas Jesus vai parar para atender uma outra situação. E Cristo pergunta: quem me tocou? E o apóstolo Pedro, que nessa época ainda não tinha experimentado a conversão, e sempre muito afoito, ele diz: Senhor, todos lhe tocam. Como vou saber quem lhe tocou? Todos lhe apertam. E Cristo disse: alguém me tocou de forma diferente. Porque eu percebi quando de mim saiu virtude. Eu senti quando de mim o poder foi liberado para a cura na vida de alguém. Às vezes, meus amados irmãos, nós estamos num ambiente de culto, como aquela multidão. A multidão estava em volta de Jesus. A multidão estava para ouvir Jesus, para acompanhar Jesus, para andar com Jesus. E todos o tocavam, mas tocavam de modo indiferente, tocavam de maneira normal. Mas uma mulher o tocou por meio da fé, e um milagre de Deus aconteceu na sua vida. E nós estamos aqui nesta noite, nesse santuário, nesta casa de oração, também reunidos no nome do Senhor Jesus, e somos convidados a tocar nele por meio da fé. Quantas vezes nós saímos do culto sem nada a receber, sem nenhum milagre, sem nenhuma bênção, sem ter sido tocado por nada, nem pela palavra, nem pelos louvores, nem pela oração? É porque estamos como a multidão, apenas como espectadores. Nós precisamos de um ato de fé. Precisamos tocar em Jesus. Então a mulher se apresentou e ela disse: Senhor, fui eu quem lhe tocou. Eu tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos eu sofria. E quando eu toquei, eu fui curada. E Cristo disse: mulher, vá em paz. Tua fé te salvou. E ela retornou à sua vida. Ela retornou à normalidade, restaurada, restabelecida. E Jairo está aguardando. E então acontece o pior. Enquanto Jairo aguarda, enquanto Cristo dialoga com a mulher, vêm mensageiros da casa de Jairo. Eles dizem: não importunes mais o mestre, sua filha está morta.
vem a trágica notícia, a pior notícia que um pai pode ouvir: seu filho está morto, sua filha está morta, acabou, não há mais o que ser feito, foi-se embora a esperança. A única esperança de Jairo era Jesus Cristo chegar a tempo em sua casa para impedir a morte da filha. E ele tinha arriscado tudo na busca deste milagre: sua reputação como religioso, seu cargo como principal da sinagoga. Não importou-se com a opinião dos outros, prostrou-se humildemente na presença de Cristo e lhe pediu socorro. Mas agora, aquele atraso, aquela mulher, tirara o tempo de Cristo, e agora não haveria mais possibilidade dele chegar a tempo, porque sua filha já estava morta. Mas, amados irmãos, querida igreja, quando nós andamos com o Senhor Jesus, quando nós fazemos companhia ou temos a companhia do Senhor Jesus, há um tempo determinado por Ele para operar a bênção e o milagre na nossa vida. É preciso aguardar com paciência no Senhor. E é o texto que lemos. Diante da má notícia, diante da tragédia que se acometera sobre a casa de Jairo, Cristo lhe disse: não temas, crê somente. Continue a acreditar, Jairo, creia no milagre, porque ele tinha de Cristo uma promessa. O Senhor disse: eu irei contigo até a sua casa. E naquela trajetória, um milagre que deveria ter sido realizado antes, não acontecera, porque a filha já morrera. Mas o Senhor dá a ele uma esperança: Jairo, não tenha medo, não te atemorize, não te preocupe, não te desespere, permaneça crendo, permaneça acreditando, e tua filha será salva. Aleluia. Amados irmãos, eu não sei por quanto tempo você espera de Deus um milagre. Eu não sei por quanto tempo você tem clamado a Deus em favor de uma causa. Mas aprendamos com Jairo nesta noite: é preciso esperar o tempo de Deus. E enquanto esperamos, e enquanto aguardamos Deus bradar a ordem de vitória sobre nós, precisamos perseverar na fé, precisamos continuar a acreditar, confiar que o Senhor Deus dará o escape e vai prover um meio de livramento, de que de fato o choro vai durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Primeiro é preciso ir ao encontro do Senhor Jesus. Depois é preciso esperar. E terceiro, é preciso confiar. E chegar à casa de Jairo. E escute, há um alvoroço na casa de Jairo. Ele é o principal da sinagoga, um homem importante, conhecido de todos. E todos se aglomeravam em volta da sua casa. Lá estavam as carpideiras, que era a cultura da época. No caso de velório, as carpideiras eram contratadas imediatamente para ir chorar. Estavam lá seus vizinhos, frequentadores da sinagoga, familiares, amigos, e apresentavam a Jairo as suas condolências. Meus sentimentos, Jairo, meus pêsames. Foi melhor assim. Esta foi a vontade de Deus. Foi Deus quem permitiu. Sua filha estava sofrendo muito, mas Jairo não queria ser consolado. Jairo queria um milagre.
Jairo não queria palavras de conforto, porque estava ele alicerçado na palavra de Cristo, que lhe disse: não temas, mas creia, e tua filha será restaurada. Aleluia. E então Cristo olhou para a multidão que chorava e disse: não chorem, ela não está morta, ela dorme. E amados irmãos, a Bíblia diz que a multidão zombou, e todos se asseguraram de que ela estava morta. E esta é a informação que Lucas, o médico, nos dá aqui no texto, de que de fato os sinais vitais daquela moça tinham ido embora. Não havia nenhum sinal de vida no seu corpo inerte sobre o leito, sem nenhum batimento cardíaco, sem nenhuma pressão arterial, o corpo já azulado pela falta da oxigenação. Certificara-se Lucas, ao fazer a investigação com testemunhas oculares, que testemunharam, ela estava morta. E então escute, amados irmãos, o que Jesus vai dizer a Jairo. Então, primeiro, ir ao encontro de Jesus. Segundo, esperar. Terceiro, confiar. E quarto, obedecer. Escute, Jesus chamou a Jairo e disse: retira esse povo de dentro da tua casa. Tira eles daqui. Convida-os a se retirarem. O povo que estava dentro da casa de Jairo estava conformado com a situação. Nenhum deles tinha esperança de que aquela história pudesse ser modificada. Todos zombaram de Cristo quando disse: ela não está morta, mas dorme. Mas Jairo tinha de Cristo uma promessa: não tenha medo, continue crendo que ela será restaurada. E então o Senhor ordenou a Jairo que retirasse da casa as pessoas que eram causa de impedimento do milagre, os incrédulos todos e zombadores. E escute, Jesus convidou para entrar no quarto onde estava a menina morta 5 pessoas, além de Cristo: o pai e a mãe da menina, que desejavam ver um milagre. E convidou Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos, os homens de confiança de Jesus. Judas não foi convidado a entrar. Judas ficou do lado de fora da casa, porque Deus não opera milagres quando tem traidor. Deus não opera milagres quando há falsidade. Deus não opera milagres quando há engano. Deus não pode agir quando há impedimento desta natureza. Tomé também não foi convidado para entrar. Tomé ficou do lado de fora da casa, porque Deus não age quando há incredulidade. Deus não trabalha no meio da dúvida, da incerteza. Todas aquelas pessoas foram convidadas a se retirarem da casa de Jairo e adentraram dentro do quarto onde a menina estava morta. Apenas aquelas pessoas que acreditavam que Jesus Cristo tinha autoridade e poder para restaurar a vida daquela menina. E, irmãos, quantas vezes nós estamos rodeados de pessoas que são impedimento da nossa bênção? Quantas vezes nós abrimos as portas de nossa casa para pessoas que servem de empecilho para Deus decretar a vitória sobre a nossa vida? Quantas vezes nós nos fazemos acompanhar de pessoas falsas, incrédulas,
que secretamente torcem pela nossa derrota e fracasso. Nenhum dos amigos de Jairo, nenhum dos parentes de Jairo, nenhum dos vizinhos de Jairo acreditava que poderia mudar aquela história. Todos eles diziam: foi o desejo de Deus, foi a vontade divina. Aceite, Jairo, concorde. Agora não há mais o que fazer. Foi a mensagem que levaram para ele: não importunes mais o mestre. Agora já era, sua filha está morta. Era mensagem negativista, era mensagem de derrota. Mas Jairo estava andando com Jesus, e Cristo lhe diz: não aceite esta palavra, não creia nessa mensagem derrotista, creia tão somente, continue a confiar, continue a esperar, continue a acreditar, e um milagre vai acontecer. Então, amados irmãos, precisamos de vigilância. A Escritura diz que na região de Nazaré, na Galileia, Cristo não pôde operar ali muitos milagres. Ele fez ali alguns poucos milagres, e o texto bíblico nos dá a justificativa: por causa da incredulidade do povo. Porque ele nascera em Belém da Judeia, mas se criara em Nazaré. Menino, adolescente, jovem em Nazaré, e de repente ele se apresenta como o Cristo de Deus. O povo não crê, os amigos não creem, os vizinhos não creem, nem a família crê, só a mãe acredita, nenhum dos seus irmãos acreditam. Deus não opera quando há incredulidade. E nós precisamos ter discernimento e pedir a Deus que afaste de nós as pessoas que são impedimento da nossa bênção. E Deus afaste de nosso convívio aqueles que se apresentam com falsidade, com engano, com incredulidade, que secretamente querem que a nossa situação de miséria continue como está. Mas Jairo obedeceu a Jesus. Ele convidou as pessoas a se retirarem da sua casa. E adentraram no quarto, então, o pai, a mãe e os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E Jesus olhou para a menina e disse a ela em aramaico: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E a tomou pela mão, e o Espírito, aleluia, voltou, e ela reviveu e ressurgiu dentre os mortos para a glória de Deus. Aleluia. O Deus que nós servimos é Deus de milagres. Ele é o Deus que age no sobrenatural. Jairo experimentou a dor, o sofrimento e a angústia de ver uma filha sofrendo, moribunda, e o coração do pai dilacerado o levou a ir ao encontro de Jesus. Pela vida, pela saúde, pela restauração da sua filha. Ele não se importou, repito, com a opinião de seus conterrâneos, amigos e vizinhos e familiares. E reconheceu que Jesus tinha poder e autoridade e era a única solução para o seu problema. Ele precisou aguardar pacientemente até que Jesus chegasse em sua casa e guardou consigo a promessa que dizia: não temas, tão somente creia. E ao chegar em sua casa, obedeceu a orientação de Cristo, afastando-se das pessoas incrédulas que eram impedimento para o milagre. E lá dentro do quarto ele pôde contemplar o poder de Deus restaurando a vida da sua filha e transformando aquela circunstância que de maldição em bênção, de derrota em vitória, de morte para a vida. Aleluia. E eu não sei o que se passa com você, mas o Deus do Jairo é o nosso Deus. O Deus que operou o milagre
no passado também opera no presente. O que acontece na sua vida agora, você pode não compreender, você pode estar atravessando por uma luta e parece ser impossível, que não há saída, mas Deus está no controle. Permitam-me, irmãos, para encerrar, compartilhar um pequeno testemunho. Como o pastor Hebron aqui já comentou, sou militar do Exército, servi as Forças Armadas durante 31 anos, e quando eu estava servindo aqui no Rio Grande do Sul, no quartel de artilharia, eu fiz um concurso interno e fui para o Rio de Janeiro realizar um curso na Escola de Comunicações, um curso de aperfeiçoamento que capacita um militar para alcançar graus hierárquicos de promoção dentro da carreira. E lá eu adoeci no meio do curso, fui acometido de uma infecção intestinal grave, fui internado, hospitalizado, minha esposa e filhas ficaram no Rio Grande do Sul, e eu estava no Rio de Janeiro fazendo o curso, e no leito de hospital, sentindo muita cólica, sentindo muita dor, os antibióticos não estavam fazendo efeito, não conseguiam combater a infecção, estava desidratado, com disenteria, debilitado, definhando, e eu não podia compreender e nem entender o que se passava. Éramos 128 militares naquele curso, e eu dizia: Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu sou teu filho, não entendo, não compreendo o que está acontecendo, porque aqui quem é militar sabe que no curso militar, mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja hospitalizado, não importa para o exército, você está faltando o curso e você é desligado com desonra. Eu dizia: Senhor, eu não posso ser desligado, eu não posso voltar para o meu quartel de origem desonrado, eu não posso voltar humilhado, eu sou teu servo, eu sou teu filho. E o Espírito de Deus falava assim comigo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a mim e são chamados pelo meu decreto. Eu dizia: mas não está cooperando com nada, não vejo cooperação nenhuma, eu só vejo tragédia. E todas as vezes que eu chorava e conversava com Deus, e eu perguntava: Senhor, para quê, por quê? Deus dizia: tudo coopera para o bem. E eu retrucava com Deus e dizia: porém isto aqui não está cooperando, apenas para o mal. Por fim, amados, para encurtar o testemunho, o médico oficial, ele me deu alta dizendo o seguinte: olha, eu vou te liberar para você voltar ao curso, para você não ser desligado com desonra, mas você não está bem ainda, você precisa tomar ainda alguns cuidados, você precisa continuar tomando antibióticos, se hidratar e fazer o esforço mínimo possível. E eu voltei para a atividade do curso militar debilitado, bem debilitado. Quando eu abaixava para amarrar o cadastro do coturno, eu tinha que me agarrar na parede para não cair de fraqueza. As instruções eu assistia segurando a cabeça com a mão, que a minha cabeça parecia um balão de tanta dor que eu sentia. Quando eu ia para a atividade física, eu voltava quase vomitando sangue, quase morto, mas eu continuei. Deus me deu graça, e quando o curso terminou, na conclusão final, quando saiu a lista dos aprovados, 128 militares, eu procurei meu nome lá no finalzinho, não encontrei, olhei mais para o meio, não vi nada, pensei: meu Deus, fui reprovado. E Deus disse: olha para o alto, olha para cima. Quando eu olhei para o alto, estava lá, primeiro colocado, Douglas Roberto Batista. E Deus disse para mim: todas as coisas cooperam para o bem. E Deus disse: não é teu mérito, eu, o Senhor, estou te dando esta vitória. Então fui condecorado com uma medalha chamada Marechal Hermes, que é a mais alta condecoração individual que um militar no exército pode ser agraciado por mérito pessoal. É aplicação e estudo. É uma medalha que é concedida a militares que alcançam média acima de 9,8. E eu recebi aquela medalha, foi colocada no meu uniforme, e eu fui transferido para Brasília.
1998. Chegamos em Brasília e lá Deus agiu de um modo extraordinário na nossa vida, que é um outro testemunho, e assumi pela misericórdia de Deus a presidência da igreja. Fui empossado pela convenção, e a igreja, a sede da igreja do Distrito Federal ficava dentro da área militar. E Deus começou a salvar vidas, e Deus começou a libertar almas. E havia dentro da área militar a Assembleia de Deus e a Igreja Católica. E o povo que frequentava a missa da Igreja Católica passou a frequentar o culto da Assembleia de Deus. E então começou uma perseguição religiosa por conta do serviço de assistência religiosa do Exército, que está sob o comando dos católicos. E então enviaram um requerimento ao comando do Exército, com uma denúncia de que a Igreja Assembleia de Deus era uma seita, que o pastor da igreja, que era eu, era um militar alterado, e que não tinha um indisciplinado, que não tinha capacitação e nem formação teológica para o exercício de ministério pastoral. E então eu fui chamado à época no gabinete do ministro do Exército, com uma ordem clara de que as portas das Assembleias de Deus fossem fechadas dentro da área militar, e que se colocasse o templo fora dali. E então coloquei meu uniforme, e aquela medalha que era a única que eu tinha na época, a medalha Marechal Hermes. Depois Deus me deu outras, o total recebi 7 nos 31 anos de serviço. E quando me apresentei ao general, ele olhou para mim, recebeu minha apresentação, e a primeira coisa que viu foi a medalha no peito. E ele perguntou: você é Marechal Hermes? Eu disse: sim, excelência. E ele estava usando uma jaquetinha, ele abriu o zíper, abriu e disse: eu também tenho uma. Ele disse: você que é o pastor da igreja? Sim. Ele disse: senta, pastor. Quer um café? Uma água? Ele disse: me conta como você teve essa medalha. Eu contei a ele a história. Ele contou a história dele, porque é 1% dos militares do exército que tem essa medalha. E por causa dessa medalha, ele disse: olha, disseram que você é um militar indisciplinado, mas você é Marechal Hermes, é a mais alta condecoração nossa. Então me diga por que estão acusando a Assembleia de Deus de seita. Eu expliquei a ele: é porque é perseguição religiosa. E ele disse: olha, faça o seguinte, você vai voltar e você vai dizer lá ao pessoal da igreja, e eu vou avisar aqui ao comando do exército, que a Assembleia de Deus permanece com as portas abertas, porque ninguém vai fechar a igreja. E amados irmãos, eu entendi naquele momento que aquela medalhazinha que eu tinha recebido uns anos atrás não era para minha carreira, era para ser empregada em prol do reino de Deus. Tinha sido por Deus orquestrada para que a obra do Senhor prosperasse naquele setor, naquela área, naquela cidade, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a sua permissão, e tudo coopera para o nosso bem. Aleluia. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que se passa com você, repito, mas o Espírito de Deus está dizendo também para ti, meu amado irmão, minha querida irmã: tudo coopera para o bem. Você pode não entender, pode não compreender, mas Deus está trabalhando. Ele tem algo preparado de maravilhoso que vai acontecer no dia de amanhã, muito além daquilo que você possa imaginar. Jairo não podia entender a demora de Jesus, mas ele pôde então agora ver um milagre maior. Ele não viu apenas a filha sendo restaurada à saúde, ele a viu sendo ressuscitada dentre os mortos. E o que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior, muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. Levanta a tua mão para o céu e nós vamos orar. Fecha os teus olhos por um instante, amado irmão, querida irmã.
Alamandeka barabalaba suri mikanda laba somadai. Rabalaba suri mikanda laba xerebeke dedebe laba laba sabai. Oh, igreja amada, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus habita em nós. E o Senhor fala ao teu coração, varão, varoa, levanta a tua cabeça, olha para Cristo Jesus, é Ele quem garante a tua vitória. Não importam as circunstâncias, não importam a gravidade da sua luta, o teu Deus te diz: não temas, tão somente creia, e o Senhor bradará vitória. Maravilhoso Deus e Pai, nós te adoramos e te bendizemos porque o Senhor é bom. E agora rogo a tua bênção sobre este lugar. Estende a tua mão de poder sobre esta igreja, sobre os varões, as varoas, jovens, adolescentes e crianças, sobre este ministério, Pai, e brada dos céus a tua ordem de vitória, a tua ordem de milagre, a tua ordem de escape, a tua ordem de livramento, e opera maravilhas, e assim glorifica e exalta o teu nome. Aleluia. Senhor, opera agora a cura. Pai, repreende agora a doença, a enfermidade. Em nome de Jesus, ordenamos agora todo tumor maligno, toda virose, toda bactéria, infecção, inflamação, vírus, em nome de Jesus, doença no sangue, nos ossos, diabetes, triglicerídeos alterados, colesterol alto, problema cardíaco, problema no estômago, no esôfago, nos rins, na traqueia, no útero, Pai, na pele, em nome de Jesus, nos pulmões, na garganta, nos olhos, nos ouvidos, eu coloco no teu altar agora, repreenda, Pai, em nome de Jesus, toda doença no sistema circulatório, sistema reprodutor, sistema respiratório, Pai amado, agora cai por terra todo o mal, e o levante de Satanás, a obra contrária, as potestades, os principados, as hostes espirituais da maldade, sejam agora derrotadas na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus. Há poder no nome de Jesus Cristo, igreja. Abra sua boca, irmão e irmã. Adore o Senhor. Dê a Ele liberdade aqui nesta noite. Enquanto nós oramos, Deus está dando ordens ao teu respeito, a respeito do teu lar, a respeito da tua casa, a respeito da tua família. Apresenta no altar do Senhor a tua petição, assim como fez Jairo, e espera pacientemente do Senhor. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os sintomas. Deus decretou a vitória. Receba e creia em nome de Jesus Cristo.